Sabe aquela vitória que dá uma moral pro elenco? Aquela vitória que pode ser a mudança de chave para a temporada? Pois o Ceará conquistou essa vitória. Venceu o maior rival Fortaleza por 1-0 na Arena Castelão e detalhe, saiu da lanterna do grupo A para a zona de classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste. E mais um detalhe, sabe quem foi o autor do gol? Aquele que vinha sendo o pior jogador da partida. Rai Ramos errou tudo no primeiro tempo, mas no segundo tempo, aos 20 minutos, acertou um belo chute de fora da área, da entrada da área, e sem chance para o João Ricardo, fez o gol da vitória alvinegra. Mas antes da gente falar dessa partida, deixa eu fazer um pedido especial a você. Por favor, deixa seu like, deixa sua curtida, deixa seu joinha, ajuda demais aqui o meu trabalho, fortalece demais aqui o canal, para a gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. E se você não se inscreveu, por favor, se inscreva, aí é que você vai me ajudar mesmo. Estamos bem pertinho aí dos 17 mil inscritos. É só você clicar no sininho aí para você receber as notificações. E aí sim, todo vídeo que a gente postar aqui, você recebe lá e vem me ajudar aqui para a gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. Vamos lá, gente, vamos falar desse Clássico Rei. Quase 40 mil pessoas na Arena Castelão. O mando de campo foi do Fortaleza, então teve mais torcedores do Fortaleza. Então, assim, mais torcida do Ceará compareceu e fez uma festa absurda com a vitória. E detalhe, assim, pra gente começar a falar, né? Sem surpresas, né? Assim, as escalações, o Ceará com o Richard no gol, recuperado, e a gente vai falar do Richard já, que foi essencial e imprescindível nessa vitória alvinegra. Richard no gol, Rai Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes e o Matheus Bahia, o meio de campo, aquele tradicional já, Richardson, Guilherme Castilho e o Lourenço, outro monstro. Que homem para jogar a bola esse Lourenço. E lá na direita o Alho, centralizado o Barceló e o Eric Pulga lá na esquerda. E o Fortaleza também, sem grandes nada, nem sem nenhuma surpresa, o Vojvoda escalou o time com o João Ricardo, obviamente a volta do Tinga, os dois zagueiros, Kusevich, Tomás Cardona e o Bruno Pacheco. No meio de campo, Zé Wellison, Cauã e o Machuca. Ele insistiu com o Machuca ali no meio de campo. Aí na direita, Pikachu, centralizado o Lucero e lá na esquerda o Moisés. Gente, no começo Fortaleza foi bem melhor. Fortaleza teve uma cabeçada na trave, assim, na junção da trave com o travessão do Kusevich, que poderia ter mudado a partida ali. E logo em seguida, o Pikachu também dá uma cabeçada no chão, dificílima, a bola quica no chão e o Richard tira em cima da linha. Inclusive o pessoal reclamando que a bola poderia ter entrado, mas eu acho que não entrou. Então o Richard salva ali o Ceará ali de levar o gol. Então assim, se imaginou Fortaleza, eita, a pressão vai ser grande. E o Ceará demorou um pouquinho para acordar, estava difícil, não estava entendendo como é que estava conseguindo, o Pulga não estava conseguindo receber bola. Então o primeiro tempo, até uns 20 minutos, mais ou menos, 20, 15, por aí, 20 minutos, Fortaleza dominou e teve chance para abrir o placar. Mas aí depois apareceu um jogador chamado Lourenço, que para mim é o grande nome do Ceará no meio de campo ali. E o meio de campo do Ceará dominou o meio de campo do Fortaleza. Zé Wellison tentando, correndo ali como segundo, como primeiro volante, com dificuldades para marcar. Cauã também não conseguiu repetir a mesma partida. E o Machuca, por mais que insistisse, por mais que pegasse a bola, não é nem sombra do Machuca que joga na extrema, né, na ponta esquerda. Então, assim, enquanto que o Ceará, com o Castilho, com o Richardson, jogando muito mais uma vez, Castilho e Lourenço, o Lourenço que jogando muita bola, então o Ceará dominou ali o meio de campo. E teve mais posse de bola, teve uma ou outra chance num cruzamento da direita, mas muito pouco, obviamente, e alguns chutes de fora da área, mas muito pouco. O Eric Pulga muito marcado. O Ceará teve muito mais um domínio territorial do que necessariamente mais chances. Aliás, as melhores chances no primeiro tempo foram do Fortaleza, a cabeçada do Kusevich e a bolada e a bela cabeçada do Pikachu na defesa do Richard. Mas o Ceará dominou ali o meio de campo. E o Fortaleza não fez mais nada. Moisés completamente desaparecido. Lucero da mesma forma e assim o Pikachu. Então assim, o ataque do Fortaleza praticamente não funcionou. E o meio de campo do Ceará dominou as ações. Segurava a bola, tocava a bola. Quem imaginava um Fortaleza com a posse de bola jogando lá na frente? Não, foi o contrário. Fortaleza voltou um pouco mais e aí o time do Ceará que ficava mais tocando a bola. Então o primeiro tempo terminou 0-0 e a gente achou, não, quem sabe... Ah, mas tem um detalhe. 3 jogadores saíram, 3 machucados. Olha só, o Castilho se machucou e o Ailon. E aí, detalhe, sai o Alho e entra o Facundo Castro. Aí todo mundo já ficou assim, ih, rapaz, porque o Castro não tá bem. Mas não comprometeu, não teve nada demais. O Castro entrou, acabou não fazendo nada, nenhum problema. E o Castilho,
teve que sair e entrou o Mugni. E aí eu fiquei até preocupado. Ih, rapaz, será que vai dar certo isso aí? Porque o Mugni ali é um jogador mais de armação de jogada, né? Então o Lourenço recuou um pouco mais e correu muito mais porque o Mugni ficou um pouco mais avançado e o Lourenço voltou. E o Tinga também se machucou, rapaz. O Tinga acabou se machucando, teve um problema na perna, na coxa direita, saiu e entrou e eu também aí eu disse, rapaz, porque o Tinga é um jogador muito mais pegada, um jogador que tem uma marcação muito mais forte que o Dudu, que avança muito mais. Eu disse, eita, logo ali na direita, onde o Eric Pulga aparece muito, mas enfim, que é a esquerda do Ceará, né? Então, enfim, terminou o primeiro tempo dessa forma. No segundo tempo, da mesma forma, Fortaleza começa um pouquinho melhor, mas ainda bem o time. O segundo tempo foi um pouco arrastado. Eu não gostei não do segundo tempo, tá bom? Foi assim meio muito mais pra lá do que pra cá. Eu não gostei do segundo tempo, tá? Assim, o início do segundo tempo. E aí tem a mudança, né? E aí sim, tem uma mudança essencial porque o Ray Ramos, meus amigos, o Ray Ramos não acertava nada. Era incrível, assim, era um jogador, tava dando espaço, a cobertura tava difícil. Mas a época, com 19 minutos, ele arrisca um chute de fora da área, ele escorrega, a bola desvia, eu acho que no Zé Wellison, não me lembro agora, e o João Ricardo faz uma defesaça, vai para escanteio. Na cobrança do escanteio, o Mugni bate, ninguém toca na bola, a bola vai para onde? Lá no pezinho do Ray Ramos. Da entrada da área, ele arrisca o chute, e aí sem chance para o João Ricardo. E aí faz 1-0. Aí sim, aí o jogo pega fogo. Aí fica muito bom. Porque o Fortaleza vai para cima. Entra o Caleb, né? Entra o Marinho, entra o Lucas Sacha. Ah, detalhe, o Lucas Sacha entra no intervalo, ele tira o Cauã, que não foi bem, não sei se sentiu, mas o Cauã não estava bem, ele coloca o Lucas Sacha. Fica Zé Wellison, Lucas Sacha e Machuca, tá? Fica desse jeito. Mas quando o Fortaleza leva o gol, e aí o Vojvoda faz as mudanças, tá? Aí o Vojvoda tem que fazer as mudanças, ele acaba colocando o Marinho no lugar do Pikachu e coloca o Caleb no lugar do Machuca. E aí tenta o time colocar o time mais pra frente, o time cria mais oportunidades. Obviamente, o Fortaleza perdendo de 1-0, ele vai pra cima. Obviamente não tem como, né? E cria oportunidades. Fortaleza cria oportunidades. O Richard faz uma bela defesa espetacular. A bola bate no ombro aqui dele, um chute do Lucero. Aí tem outros chutes também, um do Marinho, mas vai pra fora, mas aí nada. Bola cruzada na área, que o Richard acaba tirando e tal. E aí o Mancini percebe e faz também 3 mudanças, né? Já tinha feito 2 mudanças no primeiro tempo e ele faz logo 3 mudanças de uma vez. Ele entra com o Janderson, ele entra com o Saulo Mineiro e entra com o David Ricardo. Ele tira o Lourenço, né? Para fechar os 3 zagueiros, ele tira o Lourenço, tira o Castro, que tinha entrado. Aí você tira e tira o Barceló. Então assim, fica um time com o Saulo, o Janderson e o Eric Pulga. E coloca o David Ricardo lá para fechar uma linha de 5. Que fica uma linha de 5 interessante. O David Ricardo só um pouco mais adiantado. E fica uma linha de 5. Com o Ray Ramos lá na direita, o Matheus Bahia, os 3 zagueiros. O Matheus Felipe, David Ricardo e o Ramon. E fica só o Mugni e o Richardson ali no meio, mas obviamente que o David faz um ponto. O Saulo também recua bastante e povoa lá mais um pouco, fica como se fosse um terceiro jogador de meio, deixando o Janderson e deixando o Eric Pulga um pouco mais adiantado. Mas incrível como o Ceará não conseguiu achar um contra-ataque assim para matar o jogo. Quando tentava alguma coisa, acontecia uma falta, um erro de passe, uma bola longa que não chegava lá, mas aí teve uma grande oportunidade o Ceará, uma grande oportunidade pela esquerda, um cruzamento, acho que foi até do Eric. Cara, rapaz, o Saulo dentro da pequena área chuta, mas o João Ricardo faz uma defesaça mesmo aquele, e impede o segundo gol do Ceará. E lá o Fortaleza vai tentando, vai buscando, aí o Vojvoda faz mais uma modificação, entra o Pochettino, ele vai por tudo ou nada, entra o Pochettino, mas não consegue, assim, aí aparece o Richard. Porque tem o último lance. Antes do último lance, é verdade, tem um lance do Moisés e um pênalti, cara. Tem um pênalti lá, é verdade. Tem o pênalti sim. A bola bate na mão do Eric Pulga. Mas como não tem VAR, e ali a gente tem que ver assim. Quem poderia ter visto era o assistente. O assistente não ia se meter nunca, não tem a menor possibilidade. O Dudu dá um chute, o Eric Pulga vai se defender e a bola bate, acho que aqui nele, aqui, alguma coisa assim. Mas bate na mão, dá claramente para ver na câmera da ESPN. Pênalti, bate no braço mesmo, eu marcaria pênalti, mas a arbitragem não marcou, não teve jeito, aí é com o resto, vamos pra frente. Teve um lance do Moisés, cara, um lançamento da esquerda, acho que foi do Zé Wellison, o Lucero ajeita, aí o Moisés chega de primeira, chuta, mas a bola é desviada, o árbitro inclusive nem dá escanteio, mas foi desviada assim, acho que quem salva aquele lance é o Matheus Felipe, eu acho, alguém salva ali,
Não sei porque. Ia ser gol, mas acaba desviando, assim, acho que a bola bate na sola da chuteira e desvia e não sai o gol. E aí o último lance do Fortaleza foi uma cobrança de falta, defesaça do Richard. Defesaça. Último lance da partida. Último lance. Cobrança de falta ali quase da intermediária, um pouquinho depois da meia-lua. Chutaço do Marinho lá no cantinho, lá no ângulo. O Richard vai lá, faz a ponte típica mesmo. Defende assim. Então, assim, foi um clássico pro Ceará, porque o Ceará era o jogo dele. Pô, o Ceará precisava da vitória como sem falta. E a vitória, como eu disse no começo, é uma virada de chave porque alguns jogadores aparecem de uma forma que brilham. Pô, todos nós dizíamos, eu e todo mundo, que o Ceará sem o Eric Pulga olha, ia ser muito difícil. O Eric não jogou bem. O Eric não foi bem hoje, foi muito bem marcado, mas o Ceará apareceu com um ótimo jogador chamado Lourenço. O cara joga muita bola. E o Ceará ainda perdeu o Ailon, que é o outro goleador do time. E mesmo assim conseguiu. E apareceu quem? Um lateral. Um jogador que vinha muito mal. Então, assim, é uma virada de chave muito grande. O Richard, meus amigos. O Richard que estava machucado, que todo mundo... Entendo, o Ceará perdeu o Fernando Miguel. Né? Machucado, só volta agora ano que vem. Inclusive fez a operação já do joelho. Perde o Fernando Miguel. E aí, rapaz, vem o Richard, que se machucou no jogo anterior, né, no Clássico contra o Ferroviário, se imaginou que ele não pudesse voltar, mas voltou e fez uma partidaça o Richard. Foram pelo menos 3 grandes defesas que impediram o Fortaleza de empatar a partida. E enquanto, por isso que eu falo da virada de chave, você tem alguns jogadores, Richard jogando muito. O Matheus Felipe e o Ramon não deixaram o time. Rapaz, o Matheus Felipe e o Ramon, o Luceiro praticamente não fez nada. E é essa a diferença. É por isso que eu acho que o Ceará aparentemente está numa crescente, está mostrando. Num jogo desse, é jogo grande, meus amigos. É aí onde aparecem os bons jogadores. E eu acho que hoje apareceram. E do lado do Fortaleza, há uma grande preocupação. Que jogadores como Moisés, Luceiro, Pikachu não jogaram bem. E quando o meio de campo não produz, machuca no meio de campo, olha, não dá. Não dá, não adianta. Olha, é chover do molhado. Não dá o machuca ali no meio. Se o Caleb não tem condições de jogar 90 minutos, tem que encontrar outro jeito ali pro Machuca, mas não dá ali no meio. O Cauã não foi bem, e aí pronto. E as laterais, o Pacheco não tá... Como tem o Moisés lá mais livre, não dá pro Pacheco ir adiantado muito, né? Então, assim, eu acho que o Pacheco fica um pouco mais, até porque o Ceará jogava com o Ailon mais adiantado, depois foi o Castro, então o Pacheco não se adiantava muito, chegou muito pouco lá, porque o Moisés é uma mais avançado. Então acho que o Vojvoda precisa repensar o seu esquema tático, porque seus jogadores não estão correspondendo, meus amigos. Não estão. Quando o Fortaleza não consegue fazer gols, pior, ele não consegue e não consegue criar as jogadas, foi o que aconteceu hoje. Foi pouquíssimas chances, muito mais ali no segundo tempo, depois das mudanças. Teve lá o início, os 10 minutos iniciais, os 15 minutos que o time conseguiu ter um domínio e tal, criou 2 boas chances. Mas depois, nada. Não foi bem o Fortaleza. É preocupante porque é um time que era para estar jogando muito mais. Mas é clássico, né, meus amigos? A gente sabe que clássico é definido nos detalhes. E os detalhes foram muito bem pro lado do Ceará. É isso, meus amigos. Agradeço você. Se você chegou até aqui, deixa seu like. Por favor, ajuda demais a gente aqui. É algo muito importante. Deixa seu joinha, deixa seu curtida. E se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Que aí você vai receber as notificações. Clica lá no sininho para todo vídeo que aparecer a gente colocar no ar aqui você receber. Obrigado, gente. Até a próxima.